Vamos iniciar com a correspondência. Gente, correspondência é qualquer conjunto de pares ordenados, onde o primeiro elemento pertence ao primeiro conjunto dado e o segundo elemento pertence ao segundo conjunto dado. Vejamos aqui um exemplo. Uma situação em que o conjunto A seja enumerado com os elementos 1, 2, 3 e o conjunto B na enumeração 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consideraremos uma correspondência do A em B de tal modo que cada elemento do conjunto A venha se associar a um elemento do conjunto B que seja seu sucessor. Bom, gente, então aqui nós podemos fazer a seguinte associação: o 1 com o 2, né, que é o sucessor dele, o 2 com o 3 e o elemento 3 do conjunto A com o 4. Ou seja, a essa correspondência de pares ordenados, nós ficamos com essa sequência de pares. O A correspondente B é, no caso, os pares 1, 2, 2, 3, 3, 4. Então, correspondência é nada mais, nada menos um subconjunto de pares ordenados, tirados de um produto cartesiano, no caso aqui, por exemplo, de um A cartesiano B. Vamos considerar aqui as primeiras ideias de funções. Sejam A e B dois conjuntos não vazios. Uma relação f de A em B é função ou aplicação de A e B se somente sejam todos os elementos de A, conjunto de partida, tem uma única imagem ou um único correspondente ou uma única correspondência em relação aos elementos do B. Uma anotação importante nessa linguagem é que se f é função, então f é uma relação. Agora cuidado, hein, doutores? A recíproca não é verdadeira, ou seja, nem toda relação é função. Se f é um subconjunto de A cartesiano B, em que todos os elementos de A têm uma imagem, todos os elementos de A têm imagem B, ou corresponde com o elemento em B. E cada um deles, ou seja, cada um desses todo, elemento de A, tem uma e somente uma imagem correspondente em B. Então, gente, a ideia da função, vamos aqui aplicá-la nessas relações. Então, vamos considerar aqui as relações R, que é a 1, a primeira, a S, que é a segunda, a T, a terceira, a F, a 4 e a G, a 5, nesses 5 diagramas, né? Bom, vamos aqui então analisar a situação de um diagrama vir ou não representar a função. Bem, gente, a relação 1, ou a primeira, que é a relação R, não é função, motivo. Existe o elemento 2, ou um elemento de domínio, de partida, conjunto de partida, que não possui imagem. Então, gente, esta relação não é função. Também, gente, essa relação G, ó. No caso, a relação G, que é a nossa quinta relação, deixa ou não é função. É uma relação, mas não é função. Motivo: o elemento 1, ó, conjunto de partida, ele possui dupla imagem ou duas imagens. Então, deixa de ser função. Agora, gente, a S, a T e a F são diagramas que representam, além de relação, são também função ou funções. Motivo: todos os elementos de domínio, ó, todos eles estão relacionados e cada um deles relacionados com os elementos de B uma só vez. Então, a 2, 3, 4 representa a função. Um exemplo para chegarmos a detalhar um pouco sobre domínio, contra domínio e imagem. Partindo do conjunto A e B, respectivamente, gente, essa relação formada pelos pares x e y, pertencente ao A cartesiano B, em que a lei de formação é y igual a x mais 1. Vamos usar aqui uma tabela da qual vamos atribuir valores a x, que são os elementos do conjunto A. Então, quando o x for 1, ó, você vai recorrer aqui à relação, ou à lei da relação, à lei de função, e usa, né? No lugar de x, vamos usar 1. Ficamos com 1 mais 1, que é igual a 2. Formamos então aqui o primeiro par. Quando x é 1, y é 2, formamos o par 1, 2.
E quando x é 2, outro elemento do A, formamos com 2 mais 1 o valor do y, que é o 3. Forma-se o par 2, 3. Quando x é 3, gente, o último elemento de A no nosso caso, como vai valer o y? Novamente aqui é a lei de formação da relação. 3 mais 1 é igual a 4. Então formamos o par 3, 4. Bem, senhores, aqui nós temos essa mesma relação em dois modos. Na relação apresentada em diagrama, né? O 1 com o 2, o 2 relaciona-se com o 3, o 3 relaciona corresponde com o 4. E aqui nós temos ela na forma tabular ou explícita. Bom, observações que vamos tomar frente a esses critérios aqui. Como todos os elementos de A possuem imagem, R é uma relação, essa relação R passa a ser uma função e podemos representar por uma letra F. Mudamos simplesmente o R para F, ó, para representar a função. Agora, gente, o que vencer? O domínio. O domínio, em outras palavras, é o conjunto de partida, né? Já que todos eles estão relacionados de uma única vez, representam a função, representa o domínio da função. Contradomínio é o conjunto de chegada, no nosso caso é o B, né? E finalmente, gente, o imagem, né? O conjunto de imagem é aqueles elementos que estão como ordenada da função. No nosso caso, imagem do 1 é o 2, a imagem do 2 é o 3, a imagem do 3 é o 4. Então, no nosso caso, 2, 3, 4 são os elementos que enumeram o conjunto imagem. Se f é uma função definida de A em B, nós podemos representá-la dessa forma, gente, ó, função f definida de A para B ou de x para y, que é o mesmo f de x, ó. Como você reconhece se um gráfico é função? Gente, é bastante simples. Para você verificar se uma representação cartesiana gráfica é função f de A em B, né? O que você faz? Basta você passar uma paralela ao eixo y. Se a paralela, por qualquer ponto que você queira do gráfico, tocar esse eixo em um só ponto, o gráfico representa a função. Caso além de um, não representa. Nesse caso, ó, representa. Cada paralelazinha dessa toca o gráfico da função um só ponto. Da mesma maneira, né? Ó, cada paralela, por onde você queira, toca um só ponto. Agora aqui não acontece. 2 pontos, furou, não é mais função. Essa circunferência, bem como a parábola nessa forma também deixa de ser. Porque esses elementos de domínio, gente, ó, possuem dupla imagem, né? Por exemplo, se aqui você tivesse o 1, ó, teria imagem aqui, digamos, dupla. Então, passou a paralela, tocou em mais 2 pontos, não representa. Bem, gente, uma questão importante sobre gráfico de função, que vamos aproveitar e fazer um pequeno treino sobre gráfico. Para você fazer o gráfico de uma função, no caso principalmente função de primeiro grau, você atribui 2 valores, a x e um a y. E em geral 0 para x e 0 para y. Quando você joga 0 para abscissa ou para x, você usa a lei da função. E usando no lugar de x o 0. Ó, ficamos aqui com menos 2 vezes 0 mais 2, que é 2. Formamos então o ponto 0, 2. Da mesma forma, quando y é 0, jogamos 0, ó, ficamos com menos 2x mais 2. E essa função, e essa equaçãozinha, gente, chegamos a x igual a 1, formamos um par B1, 0. Para representarmos o gráfico, vamos usar primeiro esses 2 pontos do plano cartesiano. Então, gente, nós temos aqui a princípio o ponto A de coordenada 0, 2, né? Ordenada 2, em outras palavras, e o B, abscissa 1. Para você fazer o gráfico, é só interligar os 2 pontos, acabou. Então, gente, nesse nosso caso, o gráfico mais se aproxima ao nosso é a opção B. Então, tá aí uma maneira que você não pode deixar de saber. Se a função f de R em R definida por 2x menos 3. Qual é o elemento de domínio que tem imagem? Menos 3/4. Então, gente, é só você igualar o f de x, que é menos 3/4, a lei da função. Ó. Você fazendo isso, você vai envolver-se com essa equação. Para resolvê-la não tem problema. Ó. É só você, produto dos meios igual a produto dos extremos. Feito isso, gente, encontramos aqui x igual a menos 3/8, que é o nosso valor pedido. No mais, gente, deixamos aos senhores
essas questões, não deixem de resolvê-la. São questões que merecem um pouquinho de nossa atenção. Valeu, bons estudos e até a próxima.